Se eu te dissesse que neste exato momento existe algo dentro de você, esperando a chance de assumir o controle, algo sombrio, um lado que você prefere acreditar que não existe, mas ele está aí, silencioso, paciente, e sob as circunstâncias certas ele aparece. Não são monstros nem psicopatas. São pessoas comuns, pais, amigos, vizinhos, você. Tudo o que precisa é de um empurrão, um ambiente hostil, uma voz de comando. E de repente, sua moralidade se desfaz como fumaça. O certo e o errado se embaralham. E quando você percebe, já é tarde demais. Parece exagero? Então me diga, você sabe, de verdade, do que seria capaz se ninguém estivesse olhando? Se a culpa pudesse ser descartada? Se alguém dissesse, você não é o responsável? Neste vídeo, você vai entender por que até as melhores pessoas podem se transformar em algo monstruoso e o mais assustador, elas nem sempre percebem quando isso acontece. Agora pense bem, e se isso já tiver acontecido com você e você simplesmente não notou? O psicólogo Philip Zimbardo dedicou sua vida a entender isso. No seu estudo chamado Efeito Lúcifer, ele mostrou como certos contextos podem levar pessoas normais a fazerem coisas terríveis. Não porque essas pessoas nasceram ruins, mas porque o ambiente ao redor moldou suas ações. Segundo ele, dê poder a alguém sem responsabilidade e veja o que acontece. Um alerta direto que ainda ecoa nos dias de hoje. Nos anos 1970, Zimbardo decidiu ir além da teoria e colocou essa ideia à prova. Ele criou um dos experimentos mais famosos e polêmicos da psicologia, o experimento da prisão de Stanford. A proposta era simples: transformar o porão de uma universidade em uma prisão improvisada e convidar estudantes comuns para participar. Metade seria guarda, a outra metade prisioneira. O que deveria ser apenas um estudo de comportamento social saiu do controle rapidamente. Em poucos dias, os estudantes que interpretavam os guardas começaram a abusar do poder. Já os prisioneiros ficaram apáticos, estressados e completamente submissos. O experimento, que deveria durar 2 semanas, teve que ser encerrado em apenas 6 dias. O que causou essa transformação tão rápida? Por que pessoas normais se tornam capazes de atitudes cruéis quando colocadas em determinadas situações? Neste vídeo, vamos explorar essas respostas. Vamos falar sobre o experimento de Stanford, o experimento de Milgram e outros estudos que revelam como a obediência cega, a desumanização e a perda de responsabilidade podem nos levar a cruzar linhas morais sem perceber. Mais importante ainda, vamos discutir como evitar cair nessas armadilhas. Então, a pergunta continua: você resistiria? Para entender melhor, precisamos voltar ao início. E tudo começa com a história de um simples experimento, que revelou o lado mais sombrio da natureza humana. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo decidiu realizar um experimento que se tornaria um dos estudos mais controversos da história da psicologia social: o experimento da prisão de Stanford. O objetivo era simples, pelo menos no papel. Ele queria entender como o ambiente e os papéis sociais poderiam influenciar o comportamento humano. A grande questão era: será que as pessoas se adaptam ao papel que recebem a ponto de mudar completamente quem são? O cenário era o porão do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford, transformado em uma prisão improvisada. Foram escolhidos 24 estudantes universitários, todos mentalmente saudáveis e sem histórico de violência. Eles foram divididos aleatoriamente em 2 grupos: guardas e prisioneiros. Não havia roteiro pré-definido. Os guardas receberam uniformes, óculos escuros espelhados e cacetetes de borracha. Os prisioneiros vestiam macacões simples e eram identificados apenas por números. O ambiente estava montado. Agora era só observar. O que aconteceu foi mais perturbador do que qualquer um esperava. Em poucas horas, os guardas começaram a assumir o papel com seriedade extrema. Eles criaram regras rígidas, aplicaram punições e começaram a testar os limites dos prisioneiros. O que começou como brincadeira, logo virou algo sombrio. Os prisioneiros passaram a ser humilhados, privados de sono
e forçados a realizar tarefas degradantes. Muitos deles mostraram sinais claros de estresse emocional, ansiedade e desespero, mas o mais assustador foi o comportamento dos próprios guardas. Alguns, que até então eram estudantes tranquilos, tornaram-se autoritários e abusivos. O uniforme, os óculos escuros e o senso de poder criaram uma barreira psicológica que os distanciava da empatia. Eles deixaram de ver os prisioneiros como colegas e passaram a enxergá-los apenas como figuras a serem controladas. Zimbardo, que também atuava como o superintendente da prisão, acabou envolvido no próprio experimento. Em vez de intervir quando as coisas começaram a sair do controle, ele permitiu que a situação piorasse. Foi somente quando uma pesquisadora externa visitou o local e ficou chocada com o que viu que Zimbardo percebeu a gravidade da situação. O experimento, que deveria durar 2 semanas, foi interrompido em apenas 6 dias. Mas o que isso nos revela sobre a natureza humana? O experimento de Stanford escancarou o poder dos papéis sociais e do ambiente sobre o comportamento das pessoas. Não eram os estudantes que eram maus por natureza. Foi o contexto, o papel de guarda ou prisioneiro, que moldou suas ações. Quando colocados em posições de poder absoluto ou extrema vulnerabilidade, as pessoas podem agir de maneiras que jamais imaginariam. Esse experimento não apenas marcou a psicologia social, mas também gerou discussões éticas profundas. Até que ponto é válido expor voluntários a esse tipo de situação em nome da ciência? Mais do que isso, ele serviu como um espelho desconfortável da sociedade. Em sistemas fechados, onde há desumanização e ausência de supervisão ética, o abuso de poder não é uma exceção, é uma possibilidade real. Mas Stanford foi apenas o começo. Se o ambiente pode influenciar tanto o comportamento, o que acontece quando adicionamos autoridade direta e ordens explícitas? É aí que entra o experimento de Milgram, outro estudo que revela como a obediência cega pode fazer pessoas comuns ultrapassarem limites morais sem perceber. Pouco antes do experimento de Stanford, outro estudo já havia revelado um lado sombrio do comportamento humano, o poder da obediência cega. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram conduziu uma série de testes que chocaram o mundo científico e levantaram uma pergunta perturbadora. Até que ponto estamos dispostos a machucar alguém simplesmente porque uma figura de autoridade nos mandou? Milgram estava profundamente impactado pelos julgamentos dos nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Muitos oficiais usavam a mesma defesa: eu só estava obedecendo ordens. Mas seria possível que pessoas comuns, sem traços violentos, fossem capazes de atos cruéis apenas por seguir instruções? Foi isso que ele quis descobrir. O experimento foi simples em sua estrutura, mas devastador em seus resultados. Voluntários foram convidados a participar de um estudo sobre aprendizado e memória. Eles foram colocados em frente a uma máquina de choques elétricos, com botões variando de leves descargas até níveis potencialmente fatais. Em outra sala, um aluno, que na verdade era um ator, tentava memorizar pares de palavras. Sempre que errava, o voluntário era instruído a aplicar um choque, aumentando a voltagem a cada erro. À medida que os choques aumentavam, o ator gritava de dor, pedia para parar e, em certo ponto, ficava em silêncio absoluto, sugerindo que algo muito errado havia acontecido. Mesmo assim, quando o voluntário hesitava, o pesquisador, usando um jaleco branco e uma postura autoritária, insistia com frases simples como: o experimento exige que você continue. O que surpreendeu Milgram foi a quantidade de pessoas que seguiram até o fim. Aproximadamente 65% dos participantes aplicaram o choque máximo, mesmo quando acreditavam que estavam ferindo ou até matando o aluno. Eram pessoas comuns, sem histórico de violência. Elas simplesmente obedeceram. Mas por quê? O experimento revelou que a presença de uma figura de autoridade cria um senso de distanciamento moral. Muitos voluntários alegaram que não se sentiam pessoalmente responsáveis, já que estavam apenas cumprindo ordens. A responsabilidade era transferida para quem dava as instruções, criando uma espécie de escudo psicológico. Esse mesmo mecanismo aparece em vários momentos da história.
de soldados em campos de batalha a funcionários seguindo ordens em corporações sem questionar as consequências éticas. Quando a autoridade é forte e clara, muitas pessoas suprimem sua bússola moral. Mas há um detalhe ainda mais inquietante. Os participantes mostravam sinais visíveis de desconforto. Alguns suavam, tremiam ou riam nervosamente. Eles sabiam que algo estava errado, mas seguiam mesmo assim. O desejo de não desafiar a autoridade era maior do que a culpa que sentiam. O experimento de Milgram não só explicou parte do comportamento em regimes totalitários, mas também revelou algo profundo sobre a natureza humana. Em determinadas circunstâncias, a obediência cega pode se sobrepor à moralidade pessoal, mas isso levanta uma questão ainda mais profunda. Quais são os gatilhos psicológicos que fazem as pessoas ignorarem seus próprios valores? O que acontece dentro de nós quando o mal parece a única opção aceitável? Para responder a isso, precisamos mergulhar nos mecanismos psicológicos por trás desses comportamentos e entender por que, às vezes, ultrapassamos limites sem perceber. O que leva pessoas comuns a cometerem atos terríveis? Será que existe um mal interior que só precisa de um empurrão? Ou será que o contexto e as circunstâncias têm mais poder sobre nossas ações do que imaginamos? Os experimentos de Zimbardo e Milgram mostraram que o ambiente e a autoridade influenciam fortemente o comportamento humano. Mas, para entender a fundo por que cruzamos certas linhas morais, precisamos explorar os gatilhos psicológicos que nos levam a isso. Um dos fatores mais importantes é a desumanização. Quando deixamos de enxergar o outro como um ser humano igual a nós, é muito mais fácil justificar ações cruéis. Isso aconteceu ao longo da história em guerras, regimes totalitários e até em ambientes cotidianos, como escolas e redes sociais. Quando as pessoas são rotuladas como inimigos, vermes ou sub-humanos, a empatia se desfaz e abre espaço para o desprezo e a violência. Outro gatilho poderoso é a difusão de responsabilidade. Em grupos grandes ou ambientes hierarquizados, a culpa se dilui. A lógica é simples. Se todos estão fazendo, não sou o único culpado. Esse fenômeno é visível em contextos diversos, desde multidões que ignoram alguém pedindo ajuda até decisões corporativas que afetam milhares de pessoas. O foco deixa de ser o indivíduo e passa para o coletivo, criando uma falsa sensação de inocência. A pressão social também desempenha um papel crucial. O desejo de se encaixar em um grupo é tão forte que muitas vezes ignoramos nossos próprios valores para evitar conflitos ou rejeições. O clássico efeito manada explica por que, em certas situações, seguimos a maioria mesmo quando sabemos que está errada. É a necessidade de pertencimento falando mais alto que o senso crítico. Mas talvez o conceito mais impactante ao explorar o comportamento humano seja o da banalidade do mal, desenvolvido pela filósofa Hannah Arendt. Ela cunhou essa expressão durante o julgamento de Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto. O que Arendt percebeu foi desconcertante. Eichmann não parecia um monstro sedento por sangue. Era um homem comum, burocrático, que afirmava apenas seguir ordens. Ele não odiava diretamente suas vítimas, mas também não se importava com elas. A maldade, nesse caso, não veio de um impulso sádico, mas da ausência total de pensamento crítico e empatia. Esse é o ponto mais assustador. O mal nem sempre se apresenta de forma explícita ou grotesca. Muitas vezes, ele se infiltra nos pequenos atos de indiferença, nas decisões impensadas e na aceitação cega de normas injustas. Pessoas comuns podem cometer atrocidades quando deixam de questionar o que estão fazendo, e isso não está restrito a grandes eventos históricos. No dia a dia, esses mecanismos aparecem em situações mais simples, no bullying escolar, nas redes sociais, onde o ódio se espalha em massa, e até no ambiente corporativo, onde decisões que prejudicam outras pessoas são tomadas friamente em nome de lucro ou metas. Entender esses gatilhos não é uma forma de justificar atos cruéis, mas de reconhecer que o potencial para o mal existe em todos nós. A verdadeira força moral está em identificar essas influências e resistir a elas.
Mas a boa notícia é que se somos suscetíveis a essas armadilhas, também somos capazes de superá-las. A empatia, o pensamento crítico e a responsabilidade pessoal são ferramentas poderosas para resistir aos sistemas que tentam nos desumanizar. Se o mal pode emergir de pessoas comuns sob certas circunstâncias, a pergunta que surge é: como resistir a esse lado sombrio? Afinal, se somos influenciáveis por autoridade, contexto e pressão social, o que nos impede de ceder quando estivermos sob essas forças? A resposta pode ser encontrada em pessoas que, mesmo diante das piores situações, escolheram agir de forma ética e corajosa. Esses heróis anônimos não nasceram diferentes de nós. O que os destacou foi a capacidade de questionar ordens injustas, desafiar normas e manter sua humanidade intacta. Philip Zimbardo, o mesmo psicólogo por trás do experimento de Stanford, passou anos estudando não só como o mal se manifesta, mas também como as pessoas resistem a ele. Ele chamou isso de heroísmo cotidiano. Para ele, o herói não é apenas aquele que realiza feitos grandiosos. O verdadeiro heroísmo está nos pequenos atos de coragem que rompem ciclos de injustiça e violência. Pense em pessoas que, durante regimes autoritários, esconderam perseguidos em suas casas, colocando suas próprias vidas em risco, ou em cidadãos comuns que intervieram em situações perigosas para proteger desconhecidos. Esses exemplos extremos ilustram o ponto, mas o heroísmo também aparece em cenários mais próximos do nosso dia a dia. Imagine um ambiente de trabalho onde práticas antiéticas são comuns. O funcionário que denuncia irregularidades, mesmo sabendo que pode sofrer retaliações, pratica um ato de coragem. O estudante que se recusa a participar de bullying contra um colega, mesmo sob pressão social, também está resistindo ao lado sombrio. Esses gestos podem parecer pequenos, mas exigem força moral. Mas o que diferencia essas pessoas? O que as faz agir quando a maioria se cala? O primeiro elemento é a autoconsciência. Heróis cotidianos são capazes de se distanciar emocionalmente da situação e observar o contexto com clareza. Eles não agem por impulso ou seguem o fluxo automaticamente. Antes de tomar uma decisão, avaliam as consequências éticas e os impactos sobre os outros. Outro fator essencial é a empatia ativa. Não basta apenas reconhecer o sofrimento do outro. É preciso sentir-se motivado a agir. Muitas vezes, a distância emocional nos impede de perceber a urgência de intervir. Mas quem desenvolve empatia genuína consegue enxergar além dos próprios interesses e se conecta com o sofrimento alheio. Por fim, há a responsabilidade pessoal. Esse é talvez o ponto mais importante. Muitas das atrocidades cometidas ao longo da história ocorreram porque as pessoas sentiram que a responsabilidade não era delas. Eu só estava cumprindo ordens. Se tornou uma justificativa perigosa. Os heróis cotidianos, por outro lado, assumem a responsabilidade por suas escolhas, mesmo quando há uma cadeia de comando acima deles. Mas será que todos nós somos capazes disso? A resposta é sim. Embora nem sempre tenhamos controle sobre o ambiente ou sobre as forças externas que tentam nos influenciar, temos controle sobre nossas decisões. O primeiro passo para resistir ao lado sombrio é reconhecer os gatilhos que podem nos fazer agir de forma cruel ou indiferente. Zimbardo defende que o heroísmo pode ser treinado. Práticas como questionar figuras de autoridade, desenvolver empatia ativa e se posicionar contra injustiças no dia a dia criam um tipo de músculo moral que nos prepara para momentos críticos. E se a banalidade do mal mostrou que o mal pode florescer em atos pequenos e impensados, o mesmo vale para o bem. Pequenas escolhas diárias podem fortalecer nossa resistência aos mecanismos que levam à desumanização e à obediência cega. Mas mesmo com essa preparação, uma última reflexão se faz necessária. Será que todos nós estamos prontos para agir quando o momento exigir? A ideia de que o mal está reservado apenas para monstros ou figuras distantes é confortável. Ela nos livra da responsabilidade de olhar para dentro e questionar nossas próprias ações.
Mas talvez a questão mais importante não seja quem é capaz de fazer o mal, e sim, o que nos impede de fazê-lo. É fácil apontar o dedo para os erros dos outros. Difícil mesmo é encarar nossas fragilidades, reconhecer nossas fraquezas e admitir que, em certos contextos, talvez não fôssemos tão diferentes daqueles que julgamos. A fronteira entre certo e errado nem sempre é tão nítida quanto gostaríamos. E por isso precisamos estar atentos às pequenas escolhas do dia a dia, aquelas que parecem inofensivas, mas que, aos poucos, moldam nosso caráter. No fim das contas, a diferença entre quem cede e quem resiste não está em alguma força sobrenatural ou em um traço de personalidade raro. Está na capacidade de refletir antes de agir, de se responsabilizar pelas próprias decisões e de enxergar o outro como um igual, mesmo quando o contexto nos diz o contrário. Agora, eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acredita que qualquer pessoa pode cruzar limites éticos nas circunstâncias certas? Ou existem aqueles que jamais cederiam, não importa a situação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Sua visão pode abrir espaço para discussões importantes. E se esse vídeo fez você refletir, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. Isso ajuda o canal a crescer e leva reflexões como essa para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!